sempre. Amém? Vamos começar o nosso tempo aqui nessa manhã com a leitura no Evangelho de João, capítulo 15. Pode trazer daí a hora que puderem, tá, queridos? Nós temos hoje uma proposta para essa manhã, que ela praticamente dá sequência àquilo que eu já venho falado. Os filhos já chegaram? Os filhos estão em casa? Opa, tem um aí. Os filhos estão em casa? Amém ou não amém? Você sabe que você é filho de Deus? Obrigado, querido. Pode deixar mais perto aqui assim. Você sabe que Deus é teu Pai? Ele é Deus e Ele é teu Pai? Amém ou não amém? Você está com essa consciência aqui hoje, que você está na casa do Pai? Aqueles que são casados sabem como é gostoso, né, você ir visitar os pais. Eu, particularmente, nunca tive o privilégio de visitar o pai e a mãe, mas eu visitava a mãe, já era bom. E numa família estruturada, a minha sogra e o meu sogro, o tempo que eles estavam juntos, era muito bom, muito bom. Era algo especial, era um domingo que a gente ia, se reunia, e era um momento de comunhão, era um momento de alegria, era um momento de colocar a conversa em dia, mas era um momento de estar em família, né? E muitas vezes até mesmo falar como é que foi a semana, como é que andam as coisas, momento de abrir coração, momento de ajudar, receber ajuda e assim por diante. É um pouco daquilo que a gente vive num cenário de família. E nós estamos em família. O pai está presente, os irmãos estão todos reunidos aqui, os filhos estão na casa. Se a gente se apropriar mais disso, quem sabe a gente faça deste momento um momento de estar à mesa com o Pai e todos juntos aqui saboreando dos banquetes que Ele está o tempo todo disponibilizando a nós. Você já passou na mesa, já tomou um pouquinho desse líquido abençoado do céu, já saboreou já alguma palavra já ao seu coração, já sentiu já essa presença maravilhosa aqui? Se não o fez, não deixe de fazer. A casa é sua, a casa é nossa, o Pai está na casa e Ele está te chamando de filho. Quem sabe até em alguns momentos o Pai vai até diretamente a você, a mim, e vem ministrar coisas ao nosso coração, ou até mesmo ouvir. Quem sabe às vezes Ele te abraça aí, só para te dar o conforto que você precisa. Eu não sei como você chegou, mas se sinta na casa do Pai. Se sinta que aqui tem uma mesa espiritual. Há um banquete do céu preparado exclusivamente para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, sair daqui com fome é uma decisão sua, minha, nossa. Mas sair daqui glorificando, exaltando, dizendo que dia maravilhoso, também é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma posição que a gente precisa viver. Não é apenas falar, a gente precisa viver isso. Amém, queridos? Não se assustem, não é o pastor Ari que está aqui, né? Mas hoje eu vou... Pastor Ari, me permita um pouquinho aí, tá? Eu vou fazer um negocinho aí, mas nada perto, tá? Nada perto. Nem vou chamar ninguém, podem ficar tranquilos. E também não quebrei nada, tá? Eu estava precisando de da última vez eu fiz com 2 copos, né? Falei, podia melhorar um pouquinho isso, né? E aí eu queria daí dei uma saída agora ali por fora, de repente passei aqui do lado, estava ali quebrada já me esperando, falei, então tá bom, é essa mesmo. Serviu mais ou menos, daqui a pouco vocês vão ver, talvez fique melhor para a gente entender o que eu quero propor aqui nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem uvas ainda mais. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com você. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês. Só
só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Diga para quem está ao seu lado aí, você é ramo. Agora diga para você mesmo, eu sou ramo. E Jesus diz, e eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse faz o quê? Dá muito fruto. Então, quem está com Cristo, está unido com ele, automaticamente acontece o quê? Dá muito fruto. Por quê? Sem mim, vamos repetir todos juntos? Porque sem mim nada. Mais uma vez, porque. Mais uma vez para gravar, porque. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Aleluia! Alguém entendeu profundamente esse aleluia? Eu senti aqui, hein? E a natureza gloriosa do meu Pai se revelará quando vocês produzem muitos frutos. Eu vou repetir isso. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostrarão que são meus discípulos. Quem quer mostrar que é discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus aqui? Assim como o Pai me ama, olha o padrão, preste atenção no padrão. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Se você não está dando glória a Deus, leia de volta, leia de novo, fique lendo o dia todo isso. É o mesmo amor que Jesus recebeu, você está recebendo. Amém? É muita coisa ou não é? É muita coisa ou não é, queridos? Tem algo que se assemelha a isso? Tem bênção maior do que essa? O mesmo amor, assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Eu começo aqui dizendo o seguinte: se você não se sente amado, é mentira do diabo. O diabo está mentindo. Ele sempre praticou esse tipo de atitude. Mas a palavra está se revelando, a verdade está revelada para você. Sinta esse amor. Assim como o Pai ama, eu amo vocês, disse Jesus. É Jesus que está dizendo, não é o pastor que está dizendo, não é a igreja que está dizendo, é Jesus que está dizendo, eu amo vocês. No mesmo padrão, na mesma quantidade, na mesma qualidade, inquestionável, incomparável, do Pai para o Filho nos ama também. Você pode levantar a sua mão e dar um glória? Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Posso te fazer uma pergunta? O que te une a Cristo? O que nos une a Ele? O que te liga a Deus? O que te traz para este ambiente? O que faz você estar aqui? Por que você está firme? Ou porque você não está firme? Está aqui. Está aqui o selo, está aqui o segredo da vida, está aqui o que Ele quer, o que Ele disponibilizou. O amor é o elo, o amor é a aliança, o amor é o que nos liga. Continuem unidos por meio do amor. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar.
E eu estou dizendo isso para quê? Para que ele está dizendo isso? A minha alegria esteja em vocês. Opa, alguém entendeu e deu glória. E a alegria de vocês seja... Quem quer alegria completa aí nessa manhã? Levanta a sua mão e dá um glória, dá um aleluia. Então ele está dizendo para quê que eu estou dizendo isso? Para que a alegria de vocês seja completa. E ela é completa quando a alegria dele está em nós. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu vos mando. Amém? Não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Amém, queridos? E eu finalizo com vocês em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Corre na secretaria e se matricula, hein? Começa domingo que vem. Bem lembrado. Tem classes à sua disposição, e não são poucas, tá? Classe para família, classe para jovem, para criança, tem para tudo. Basta querer homem, mulher, casal, para você que está começando com a igreja. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou no barco, assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Eita, travou. Onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra. Deu boa colheita. A 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? Eu quero tentar falar com vocês um pouco sobre esses dois aspectos, que eles se unem de alguma maneira, na mesma proposta onde nós compreendemos que somos filhos e que Deus é o nosso Pai. Amém ou não amém? Se a gente entende isso, a pergunta que vem a seguir é: que tipo de filho sou eu? Qual é a distância? Quando nós lemos a parábola dos filhos pródigos, nós percebemos duas classes de filhos. Uma que parece que está perto e está longe, a outra que está perto vai para longe e de repente longe ele fica perto. Mas quando ele estava perto, ele também estava longe. Então, qual é a distância que a gente está do nosso Pai? Qual é a compreensão que nós temos? Porque na parábola dos filhos pródigos, a gente percebe que a compreensão do que eles tinham não estava clara. Tanto que um precisou pegar aquilo que tinha, perder aquilo que ele pegou, para entender que o que ele tinha era maior do que aquilo que ele levou consigo. E aquele que estava dentro de casa nunca teve essa compreensão. Precisou o pai lembrá-lo que tudo que ele tinha era dele. O que isso naturalmente, quem lembra da última mensagem que eu estive falando, eu falei, não se trata de bênção, se trata de herança. Quando a gente entende esse processo,
a gente precisa também entender, queridos, qual é a distância que a gente está do nosso Pai. Acredito que esse seja a grande chave para nós aqui. Todos nós somos filhos, amém? Todos nós somos filhos. Todos os que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a todos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito, poder e direito de serem filhos de Deus. Então nós já somos filhos. A pergunta é aonde nós estamos nessa relação. Qual é a nossa distância? E talvez existam muitas passagens bíblicas onde isso se revele, mas hoje, nessa manhã, eu gostaria de pensar com vocês a partir do capítulo 15 da videira, a proposta de Jesus. Qual é o elo de Jesus? Qual é a distância que o Pai quer que a gente tenha dele? Então, nada talvez traduza de forma tão clara qual é a distância que Deus estabeleceu, o plano de Deus para essa relação. E está no capítulo 15. E essa relação, ela também traz algumas dependências e alguns resultados. Fala de lugar, fala de posição, fala de ação, fala de como Deus age e fala do que produz vida em nós. Então aqui é riquíssimo esse capítulo 15. A gente poderia passar tempo aqui e a gente estaria só fazendo a introdução da introdução, porque o capítulo é simplesmente fantástico. E eu queria unir com vocês também a parábola do semeador. Vamos deixar ela para o final, porque depois a gente fala sobre isso. Então, em primeira análise, queridos, o que nós percebemos, atrás de mim, vocês estão vendo aqui, videiras. A videira, ela produz uvas. A vide, a palavra, ela se divide entre vide e eira. Eira é essa plantação. Então aqui você tem uma melhor imagem do que seria uma videira, e uma videira frutífera, e nesse caso aqui, bem frutífera, né? Que maravilha, né? Uma videira desse jeito, assim, bem produtiva, bem frutífera. É bonita ou não é, queridos? Amém ou não amém? E essa é a proposta de Deus, que a gente seja frutífero. Em cima desta imagem, será que a gente pode fazer, desde já, uma autoanálise ou fazermos uma reflexão pessoal, se essa é a nossa vida espiritual, se é isso que somos, se esse é o retrato da minha vida espiritual? Eu seria uma dessas hoje, frutífera desse jeito? Pense nisso, guarde no seu coração a sua resposta e vamos continuar aí pensando sobre isso. Aí eu vou desconstruir essa imagem para trazer agora um exemplo mais perto de vocês, tá? Então essa aqui obviamente não é uma videira, é apenas um galho de árvore, mas eu quero que vocês façam um exercício comigo, que isso aqui é uma árvore. E aqui são os seus galhos, ok? Ou os seus ramos. É isso que nos interessa aqui nesta manhã, ok? E aqui nós temos algumas outras que depois a gente vai falar sobre isso. Já entramos neste assunto. No que nós temos hoje como proposta aqui, queridos, nós vamos perceber que essa é a única maneira de a gente viver a vida. E nós temos aqui algumas lições para que a gente desenvolva melhor a nossa filiação, a nossa estrutura de vida, a nossa aproximação do nosso Pai. Nessa figura de linguagem, nesse exemplo que Jesus usa, a primeira lição que a gente percebe é unidade. Jesus diz o seguinte, que Ele é a videira e que o Pai é o quê? O lavrador. E que nós somos o quê? Os ramos. Então tudo isso está ligado. Mas é tão ligado ao ponto de Jesus estar dizendo o seguinte, eu sou a videira, ou o tronco dela, a árvore em si. E vocês estão aqui, ó, ligados. Cada galho desse somos nós. E imagine agora videiras e videiras e mais videiras e mais videiras, e todos aqueles galhos somos nós. E assim nós estamos nele. Desse jeito nós estamos nele. Ok? Mas ele também fala de outros galhos que não estão mais nele. Galhos que estão fora da videira. Galhos que não estão aqui como esses, bonitos aqui, colados ou
ao mesmo tempo soldados ou nasceram, estão aqui, estão dentro da árvore. Esses outros estão por aí. E essa é a primeira reflexão que a gente quer entender aqui nesta manhã. Na proposta de Deus, a unidade de Deus, ela é plena, ela é absoluta, ao ponto dele dizer: eu não sou isso aqui, queridos. Olha o que eu não sou. Eu não sou um galho que às vezes eu venho e fico aqui. De repente eu resolvi sair da videira. Agora eu vou voltar para a videira. Será que isso acontece, queridos? O que vocês acham? Mas na cabeça nossa, será que isso acontece? Sim. Isso acontece quando? Agora eu vou para a igreja. Agora eu saí da igreja. Estou em casa. Negócio do culto, negócio de igreja, esse negócio é para lá. Agora eu estou vivendo a minha vida. Aqui é trabalho. Aqui a gente está no carro. Aqui é trânsito. Aqui é vida. Aqui é outras coisas. A igreja, coisa de igreja é para lá. Esse negócio de espiritual é muito espiritual. Aí ele está na igreja. Opa, agora eu sou igreja. Agora estou ligado, estou na videira. Agora é bênção. E de repente eu saio. E de repente eu volto. E aí o texto, queridos, ele continua ainda para nós, dizendo que existem pessoas que, além de viver esse tipo de coisa, ele vai ter uma consequência. Esse galho que não está mais na videira, ele não serve para nada, porque a vida está aqui, ele sai do tronco para os galhos. Fora da videira não há vida. Então esse galho só tem um destino: secar, 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 secar. E cada dia mais seco. E cada dia mais seco. Até que vai ser, no máximo, queimado. Quanto esses aqui estão recebendo vida que vem, nós não vamos entrar aqui em cada detalhe, apenas na lógica. Eu não sou um agricultor, a maioria de nós não somos, mas o princípio lógico a gente sabe. Princípio fundamental. Quando Jesus está falando esse tipo de lição, queridos, ele está falando para qualquer classe de pessoas. Jesus está comunicando uma verdade que é acessível a qualquer um. Você não precisa fazer um curso técnico para entender o que Jesus está falando. Isso aqui é acessível a qualquer pessoa. Então a unidade de Deus está dizendo em viver o tempo todo assim, ligado. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu faça, eu sou videira, permaneço videira, eu sou um galho e permaneço ligado nele o tempo todo, amém ou não amém? Então o primeiro princípio é a unidade. Se eu não entender esta unidade, se eu não entender essa ligação, queridos, então aqui a coisa fica complexa, porque eu vou viver alguma coisa que eu chamo de evangelho. E será que isso é evangelho? E a gente vai ver muita gente dizendo: eu ia na igreja há 30 anos, eu ia na igreja. Tem gente hoje que a gente ouve testemunho dizendo que foi pastor, que foi não sei o que lá, que era missionário, que era isso e que era aquilo. E eu não vou ficar aqui discutindo quem era, quem não era, não se trata disso. Mas você acha, queridos, que há alguma possibilidade de um ramo que está ligado na videira, de que ele seque? E agora a gente precisa lembrar que a videira que a gente está falando é Jesus. Diferente de outras videiras que provavelmente umas vingam, outras não, umas por algum tempo até tenham algo a produzir, mas nós falando de Jesus, ele está dizendo que nós não podemos perder a referência, porque a referência é Ele. Ainda que Ele está usando uma figura de linguagem, de acesso a todos nós, a gente não pode se perder em achar que a gente está tratando de coisas do mundo e da vida. O sistema que Ele está usando é para a nossa clareza. A lição que Ele está usando é para a nossa clareza. Agora a gente tem que fazer o vínculo disso de forma espiritual, ligando que a videira é Jesus, e Jesus é o quê? Jesus é a vida, e a vida verdadeira, aleluia. Então, queridos, a primeira lição é entender, estamos unidos nele, amém ou não amém?
Segundo, propósito. A gente precisa entender que a videira tem um propósito definido. Qual é o propósito da videira? Produzir uvas, produzir frutos. A videira tem propósito. Ela não está ali para ser bela. Ela não está ali para aparecer. Ela não está ali para ser admirada. Ela está ali para cumprir o seu propósito. Então Jesus está nos deixando também uma informação importantíssima. Você tem propósito. Você está em mim, o seu propósito vai se cumprir, aleluia. E o lindo disso, queridos, é entendermos o seguinte, que se a gente está na videira, quem vai produzir o propósito é quem? Jesus em nós. A nossa preocupação é não se desligar da videira. A nossa preocupação é viver na videira. A nossa preocupação é depender da videira. Agora, o restante flui dele, automaticamente. Você vai ver que o tempo todo, o texto está dizendo para nós, que é ele produzindo em nós. E depois nós vamos finalizar isso com a palavra do semeador, e você vai ver como esse processo, não é a primeira vez que Jesus ensina sobre esse processo. O quanto é ele querendo produzir em nós. Então, em segundo lugar, queridos, não esqueça do seu propósito. Você e eu fomos feitos para frutificar. Esse é o nosso propósito. Você pode dizer para quem está ao seu lado, nós frutificamos. E eu nem estou dizendo que você deve frutificar. Eu nem estou dizendo que é seu dever frutificar. Eu estou dizendo que você frutifica. Você entende a diferença disso? Às vezes a gente traz algumas lições espirituais para o campo do peso, com expressões semânticas que parece que trazem uma responsabilidade que nem é nossa. E trazem peso, e você tenta fazer algo forçadamente. E isso atropela processos. Porque enquanto você está preocupado em produzir, você não se preocupa em ter vida. Quanto você tem vida, você será produtivo. Agora, se você está preocupado em forçar o fruto, então você se esquece do primeiro propósito, que é você ter vida, e a vida flui dele. Então é ligado nele que tudo vai acontecer. Por isso veremos pessoas muitas vezes frustradas, pessoas que às vezes trazem resultado. Isso tem tudo a ver com aquela classe que chegará diante de Jesus, naquela parábola onde Jesus diz que eles dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome, e ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Por quê? Não estavam ligados, não se preocuparam com estar na videira, fazer parte, viver essa unidade. Então, queridos, o teu propósito se cumprirá, inevitavelmente. Ele é maior do que você, mais forte do que você. A tua preocupação é realmente viver nele, e automaticamente o restante. Você já ouviu aquela pessoa, que às vezes a pessoa diz assim, eu não sei porquê, tem a minha cunhada, há um tempo atrás, faz 1 ano, para você ter uma base, coisa linda, faz 1 ano e acho que 1 ou 2 semanas. Para quem não lembra, há um tempo atrás, eu tive que sair daqui, que meu irmão estava num estado terrível. Ele estava na cocaína e quase à beira da morte, quase tentou se suicidar algumas vezes, estava com depressão, estava numa situação caótica. E de repente, queridos, eu tive que sair daqui, fui até Maringá, cheguei lá, eu não tinha nem o que falar, fui orando daqui até lá. E Deus promoveu um processo, e Ele resolveu vir até aqui em casa me trazer. Eu fui só com a passagem de ida, não sabia nem quando que eu voltaria. E aí Ele falou, não, eu vou levar você para lá. E aí pegou e veio me trazendo de Maringá, passamos por Curitiba, e de Curitiba chegamos aqui. Nesse processo ele foi liberto, ele foi salvo, e foi acontecendo as coisas nesse processo, coisa assim que levaria um bom tempo aqui para contar a todos os testemunhos. Chegou aqui, no domingo, a gente sentou aqui do lado, e a esposa dele veio de avião, porque eles tinham uma viagem para o Nordeste, marcada há muito tempo. E ela veio se encontrar com ele aqui, porque ela ia pegar as férias, e depois daqui eles iam para lá. E ela sentou aqui junto conosco. E de repente, queridos, na hora do apelo, ela veio para frente e aceitou Jesus.
Ela é de família católica, já há muito tempo, mas é aquele para católico de ideia, né? De prática. Ela até ia na igreja, mas não entendia muito bem tudo aquilo que fazia. E ela, do lado da minha esposa, na hora que começou o apelo, ela falou assim, mas eu vou para frente, mas eu não estou sentindo nada. E a minha esposa disse para ela, mas não se trata de sentir, se trata de você tomar uma posição. Falou, mas é isso que eu quero tomar uma posição, então eu vou para frente. E ela tomou uma posição e veio para frente. Ela falou, Cláudio, eu não senti nada naquele dia, mas eu entendi que eu precisava tomar uma posição. E ela foi para o Nordeste, chegou no Nordeste, queridos, e ela ficou toda feliz que ela tomou uma decisão, que ela queria muito tomar aquela decisão, mas estava esperando alguma coisa, não sei se estava esperando um anjo, um arrepio, alguma coisa, e a gente mistifica algumas coisas que Jesus está falando, toma uma posição, age, dê o primeiro passo, use a sua fé, e Deus entra fazendo a sua parte. E ela fez isso. Foi para o Nordeste, chegou lá, disse que ela estava comendo, de repente ela viu uma criança, e a criança estava precisando de alguma coisa, eu sei que ela interagiu com a criança, foi lá e abençoaram financeiramente, fizeram isso, fizeram aquilo, ela voltou de lá testificando, ela falou, Cláudio, eu fui lá, senti uma coisa que eu não sei o que era, só sei que aquela criança chegou perto de mim, eu senti a necessidade dela, abençoei a vida dela, e eu estou muito feliz, eu não sei o que o Espírito Santo fez em mim, mas foi algo especial que eu nunca tinha sentido, aleluia. Vocês entenderam, queridos? É o Espírito Santo, o próprio Deus já agindo nela, e ela nem entendia o que estava fazendo, mas Jesus já estava fazendo, ela só deu liberdade para o Senhor fazer. E isso às vezes é mais fácil para um novo convertido do que para um crente já mais maduro. É ou não é? A gente já racionaliza mais. Já contei aqui, esses dias atrás, estava terminando um curso de homens, não lembro qual que era, acho que era o sexo, dinheiro e mais alguma coisa. Comunicação. Vê que a gente começa pelo sexo, dinheiro, a gente marca o curso pelo sexo e fala mais de outras coisas, mas a gente marca pela primeira frase. Aí, eu tomei um café, porque eu cheguei um pouco mais cedo, tomei um café naquela panificadora que tem bem naquele trevo ali embaixo. Tomei o café, estava indo para a classe, no meio do caminho, eu vi uma pessoa sentada. E a pessoa sentada, eu falei, puxa, poderia, né, pagar um café para essa pessoa, se ela estivesse lá perto, se eu estivesse mais perto, né? Ah, que pena que eu estou aqui. Irmãos, eu acho que eu não dei 20 passos, e lembrei que eu esqueci o meu livro na padaria. Esqueci o meu livro na padaria. Aí tive que voltar na padaria. Daí o que eu fiz? Aproveitei o ensejo do Espírito Santo. Se eu não tivesse esquecido o livro, eu teria pego esse café, voltado ali, entregado para aquela pessoa? Eu teria dado o quê? Desculpas. Veja como isso, às vezes, é tão natural dentro de nós. Passa a ser uma naturalidade. É a gente que pede algum grito, a gente que pede uma expressão maior, é a gente que pede para Deus, sei lá, mexe com a minha base, eu sentir alguma coisa especial, mas às vezes é muito mais natural no dia a dia. Às vezes ele está simplesmente dizendo, está vendo aquela pessoa, senta e ouça ela. Ah não, acho que não é Deus nesse negócio não. E a gente traz isso para um campo onde a gente simplesmente não deixa Deus nos usar, naturalmente, porque isso já está em nós. O nosso natural já é espiritual, queridos. Não há um natural e um sobrenatural, porque a gente já vive o sobrenatural 24 horas. Então, um sentar com alguém, um conversar com alguém, estar com alguém já é sobrenatural. Eu fico o tempo todo cutucando a minha esposa, falando, olha aí, uma oportunidade, olha essa daí, outra oportunidade, olha aí, essa daí mais uma oportunidade. Irmãos, chegou alguém lá em casa, vai fazer algum serviço, eu estou dentro do Uber, aonde eu estiver, eu já vou pedindo, Senhor, eu quero uma palavra, eu quero aqui falar alguma coisa, eu quero convidar essa pessoa, eu quero fazer uma casa de paz, eu quero que essa pessoa venha na minha célula, eu quero começar uma célula lá, me dá uma oportunidade, Senhor. Basta a pessoa dizer qual é o nome dela. Pronto, ali já começa. Então é natural isso. Não precisa ser algo que a gente pensa que tem que descer um anjo, uma luz, estou esperando alguma, não, já faz parte de mim e de você, porque a gente está ligado na videira, e a videira está dentro de nós, fluindo vida, e fluindo em nós salvação para as pessoas, aleluia.
Porque entender o processo, queridos, a gente sabe que tudo que flui da árvore, do galho, do tronco, das raízes, é o que está nutrindo os ramos e o galho. E a pergunta para nós é: o que flui da videira para nós ramos? Porque se a videira é Jesus, o que flui dele, queridos? O que Jesus fazia 24 horas? Às vezes chamava até ele de louco, falava: esse homem tem tempo para comer? Esse homem não quer comer, deve ter enlouquecido. Mas as multidões, ele queria falar do Pai, ele queria falar do amor de Deus, ele queria levar a salvação, e isso estava dentro dele, mais forte do que a hora de comer, mais forte do que a hora de dormir. Isso já fluía naturalmente dentro de Jesus. A gente transformou o processo em uma necessidade, em uma obrigação, em um dever. E isso traz peso. E esse peso, queridos, a gente não vê em Jesus. Jesus, o que a gente percebe o tempo todo é a leveza de saber qual era o seu propósito e viver o seu propósito. Se tem uma oportunidade, eu quero água, pronto. Agora ele vai ganhar a cidade toda, só com a sede dele. E a sede dele, nem tomou água. O texto nem fala dele tomar água, mas saciar a sede de todo mundo, aleluia. Mas você não foi tomar água? Digamos que sim. Sabe, talvez a gente precise perceber mais isso. Vamos continuar. Falamos de propósito, e falamos quero falar da realização abundante. Então, em primeiro lugar, queridos, unidade, segundo propósito, e em terceiro lugar, a realização abundante. O que é isso, queridos? Nós só nos realizamos frutificando. Você entendeu o que eu disse? Vamos repetir junto? Nós só nos realizamos frutificando. Mais uma vez, nós só nos realizamos frutificando. Você entende isso? Você entende a bênção e o problema disso? A bênção qual que é? Que a gente produz e isso vai realizar a nossa vida. Estamos realizados. Não precisamos de mais nada. E o problema disso é que quando a gente não faz, a gente não frutifica, a gente tenta matar essa fome, essa sede em cisternas rotas. A gente tenta resolver isso com outras coisas. E aí Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, a única maneira da gente se sentir pleno, completo, satisfeito, feliz, realizado, não é conquistando todas as casas, comprando o bairro inteiro de casa, tendo todos os carros, não é tendo o maior salário nem a maior aposentadoria, não é. Inclusive tem muita gente se jogando numa terceira ponte, outras coisas, com condições financeiras suficientes para viver mais de uma vida. Realização, para quem entendeu que é ramo na oliveira, só acontece quando a gente frutifica. O resto, querido, a gente está tentando tapar o sol com a peneira. A gente está tentando matar uma sede que não se mata dessa maneira. Quem já tentou matar a sede com coca? Só eu? Levanta a mão aí. Quem já tentou matar a sede com coca? Teve aquela sede e tomou coca? Temos aí, um ou outro se manifestou. Que furada, né? Que furada. Dá mais sede ainda, irmão. É o que a gente faz. Quando a gente tenta se realizar com as coisas, queridos, Deus nos deu também. Elas nos servem também. É bênção de Deus. Mas a gente só se realiza quando a gente está produzindo. Quando a gente está vivendo isso, nada se compara. Por que muitas vezes você vai ver gente dentro da igreja insatisfeito com tudo, e pode ter o melhor louvor, pode ter a melhor igreja, o melhor ar-condicionado, o melhor pregador, pode ter o que quiser, querido. Pode ser igreja de oração, pode fazer o que quiser. Essa pessoa não se realiza. Por quê?
falta de frutificar. Ao contrário, você vai ver gente, às vezes, que nem aparece nos holofotes da vida, mas com uma firmeza em Cristo, com uma vida em Cristo, com uma satisfação, com uma certeza, com uma convicção, com uma plenitude que você não consegue entender. Eu geralmente uso dizer isso, que um contrato fechado, ele engole inúmeros nãos que você recebeu. Você sabe do que se trata isso? Eu trabalho com vendas há mais de 30 anos. Então, a primeira coisa que o vendedor tem que aprender é ouvir não. Você ouve não sei quantos não, para até que você ouça um sim. Só que, irmão, quando você ouve um sim, ele engole todos os outros nãos. Desapareceram todos os nãos. Cada produto que você consegue finalizar o contrato, valeu por todos os nãos que você recebeu. É a mesma coisa quando a gente frutifica. Você pode estar falando do amor de Deus para um monte, eu não faço ideia para quantas pessoas eu falo do amor de Deus, mas quando a pessoa vem para a célula, quando eu faço uma casa de paz, quando essa pessoa, ela vem no culto, quando essa pessoa começa a ter uma vida com Deus, irmão, esquece, eu não sei quantos disseram não, mas aquilo ali para mim é realização, aquilo ali para mim é alegria, aquilo ali para mim é tipo, eu ganhei a vida, aleluia. A diferença, queridos, de um culto, de sentar aqui dentro e realmente cultuar a Deus, é quando a gente está sendo frutífero. Faça um teste. Traga alguém para o culto. Traga um visitante. De preferência não crente. Se esforce para isso. E veja como é que vai ser o teu culto. Preste atenção. Quando você não traz alguém, quem passa a ser o centro do culto é quem? É você. Então você quer ouvir Deus, você quer os louvores, você está olhando para tudo pensando em você. Você está você no culto. Agora, quando você traz alguém, você já era. Você quer que Deus alcance aquela pessoa. Você começa agora a se preocupar com os louvores para aquela pessoa. Você começa a se preocupar no local de sentar daquela pessoa. Você está preocupado na mensagem para aquela pessoa. Você está orando por causa daquela pessoa. E se aquela pessoa for para frente e aceitar Jesus, é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa do mundo. Você vai sair dali dizendo, hoje Deus fez coisas maravilhosas nesse lugar, aleluia. E você vai ver que não se trata de todo mundo sair pipocando, rodando, falando em língua estranha, entregando profecia. Às vezes é um culto simples. Mas você vê a pessoa saindo com lágrimas nos olhos, vindo para frente e entregando a vida para Jesus, irmãos. É realização plena. A gente se realiza nisso. É nisso que a gente encontra motivo para viver. A nossa motivação de vida está nisso. É por isso que a gente vê o processo, muitas vezes, parece que ele está ali, ó. Sabe aqueles carros que estão, muitas vezes, na lama? Você acelera, mas parece que ele não sai do lugar. É exatamente por isso. E não significa que não tem motor, não significa que não tem pneu, não significa que o carro não tem força suficiente, mas não está cumprindo o propósito. E aquilo ali faz ficar patinando no mesmo lugar. A diferença, queridos, da nossa vida espiritual é ser frutífero. Aqui eu abro um parênteses agora, para voltar para a nossa videira, antes de finalizar agora, para uma das expressões mais conhecidas nossas, e talvez mais desconhecidas nossas. Temos aqui alguns galhinhos, né? Uns 4 galhos. E digamos que aqui está a videira. Não se esqueça que eu convidei vocês a fazerem um esforço mental aí, ajudando para que vocês pensem que isso é uma videira. Não é videira, é uma árvore. Queridos, nessa videira nós temos alguns galhos próximos dela. Galho 1, 2, 3 e 4. Ok? O qual deles está mais próximo da videira? Galho 1. Todos concordam com isso? Essa é uma verdade que eu chamaria de sofismo no que nós estamos falando aqui hoje. Todas estão distantes o suficiente para morrer. Faz a menor diferença onde elas estão aqui. A menor diferença. Só existe vida estando na videira. Não importa quão perto ela possa parecer, parece que está. Muitas vezes, tem gente
pensando o seguinte: eu vou na igreja, tá certo que eu não estou na videira, tá certo que eu ainda, quando eu estou falando de videira, vocês fazem a conversão aí do assunto, tá? Tá certo que eu não sou crente, tá certo que eu não membrei na igreja, tá certo que eu não participo da igreja, esse negócio todo. Para não falar isso, eu falo na videira, que é algo que é mais importante e que é o que nós queremos estabelecer aqui nessa manhã. Eu não estou na videira, mas também eu estou perto, não estou tão longe quanto o 4, olha o 4 onde é que está, olha aquele lá, bebendo, fumando, aquele lá está perdido. Agora eu vou no culto de vez em quando, gosto de ir na célula de vez em quando, eu gosto dessas coisinhas aí, eu até simpatizo, tem uns amigos lá dentro, tem um monte de gente que eu conheço lá dentro. Ei, filhão, se não está na videira, não interessa quão perto você esteja, você está longe suficiente para morrer nessa vida, porque não se trata apenas desta vida, a nossa vida caminha para a eternidade. Então não adianta eu ficar aqui achando que estar perto é o suficiente, eu tenho que estar na videira, é o único lugar de segurança, e deixando isso de forma prática, querido, você tem que estar numa célula, você tem que participar de um grupo de vida, você tem que fazer parte da igreja que você está, você tem que se batizar, você tem que tomar uma decisão, você tem que chegar e falar com o seu líder, com o seu pastor: eu quero arrumar a minha vida, se o casamento não está em ordem, eu vou colocar o meu casamento em ordem, se a minha vida tem alguma coisa faltando, é hora de colocar isso em ordem, porque você está perto, mas está longe suficiente para... Não precisa falar mais isso, né? Tão perto e tão longe. Então, a proposta de Jesus, ele diz: sem mim, e agora, queridos? O que é nada para você? O que é nada para mim? Perguntei isso para o meu irmão esses dias, aí ele disse: nada é tudo. Nada é tudo, e é exatamente isso. Nada é tudo. Mas deixa eu te dizer o que é nada para mim e para você. Sabe o que é nada para mim e para você na prática? Porque na fala é bonito, né? Na fala a gente diz que sem ele nada podemos fazer. Na prática a gente não vive isso. Na prática a gente diz que na hora da enfermidade eu preciso de Jesus. No momento difícil eu preciso de Jesus, na hora de uma vitória eu preciso de Jesus. Existem momentos que a gente seleciona na nossa vida para se aproximar mais de Deus. Agora, nada é muito mais amplo do que a gente vive. Eu fiz alguns exemplos esses dias, em algum desses cultos, não lembro agora qual culto que foi, que eu estava, acho que foi até no culto da família, né? Foi até no Herança ou Bênção, né? Que eu falei sobre isso, que eu fiz uma experiência, tenho feito outras também. Esses dias mesmo eu estava indo para casa, mas essa conta depois. Eu fiz a do hambúrguer. Do hambúrguer, quem já ouviu do hambúrguer aí? Levanta a mão aí, quem já ouviu do hambúrguer? Do hambúrguer, irmão, eu saí do culto, porque essa palavra tem martelado a minha cabeça. Nada é muita coisa, irmão. Nada é muita coisa. Qual é o meu nada que eu estou vivendo? Com certeza é infinitamente menor do que o nada que Jesus propôs. No nada de Jesus, quem sabe, ele começa a pensar 24 horas do nosso dia. Eu penso em alguns momentos do meu dia. E eu estava saindo do culto, e aí eu pensei: eu vou comer um lanche, estou a fim de comer um hambúrguer. E esse texto me veio à mente na hora. Aí eu resolvi fazer uma oração: Senhor, eu posso ir lá comer um hambúrguer agora? O Senhor quer que eu vá lá comer um hambúrguer? O que o Senhor acha? Vamos lá? Isso é à noite, irmãos, nós não precisamos nem ser, né, nutricionista para saber que o hambúrguer à noite ele tem um peso. Vocês sabem o que aconteceu, né? Eu não comi o hambúrguer, irmão. Eu não comi aquele hambúrguer, e glória a Deus por isso. Vocês lembram de Paulo? A palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo. Todos nós já sabemos disso, né? Ide por todo mundo. Então precisa orar para isso? Precisa. A gente pensa que não, né? Geralmente diz que não. Lembra que Paulo, certa feita, ele queria ir para a Ásia? E o Espírito Santo disse o que para ele? Para Bitínia. Mas não é para pregar o Evangelho? É, mas é para viver sabendo que sem ele, nada. É dependência total.
ontem de manhã, me deu uma vontade de comer um bifezinho, e aí eu estava indo para o açougue, aí eu cheguei bem ali no meio, estava indo para o açougue, falei, pai, vou para o açougue, eu vou para casa, vou para o açougue, eu vou para casa, e fiz uma oração dessas. Não comi o bife, irmãos, mas estou feliz da vida. Eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que é para você fazer isso, eu estou falando que Deus está começando, eu sou apenas uma criança nessa lição, sou um bebê tentando levantar a cabeça. Sabe o que é isso? Quem ouviu o Pablo Marçal falando sobre isso? É coaching, tá? Ele não é pastor, ele é coaching, ele mesmo fala sobre isso, eu sou coach. Ele falando sobre isso, ele fala que uma criança começa a andar como? Só levantando o pescoço. Os primeiros passos de uma criança é levantar o pescoço, depois ela vai levantar braço, depois ela vai levantar a perna, aí ela vai começar a gatinhar, depois ela vai começar pegando nas coisas, caminhar, depois, segundo ele, os estudos dizem que até uma criança começar a andar, ela cai cerca de 2.000 vezes, depois ele vai ter alguns tombos, até que ele comece a andar, e quando ele começa a andar é uma coisa, né, que a gente está dizendo, está andando, mas na realidade está tentando andar ainda, é uma coisa estranha, mas está andando. Daqui a pouco, irmão, ninguém segura, está dando mortal até, está andando, está pulando, está rodando, mas isso é um processo. Então eu sou ainda uma criança levantando o pescoço nessa questão. Mas o que Jesus está dizendo aqui, essa é a vida que eu quero produzir em vocês. O que flui de mim vai fazer de vocês tão dependentes de mim, ao mesmo tempo tão produtivos. Porque na minha proposta, todos são produtivos, e isso é natural, inerente da minha força e da sua capacidade. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, que você olha para algumas pessoas dentro da igreja, você nunca vai ver ela pregando aqui na frente, você nunca vai ver ela cantando aqui na frente, você nunca vai ver ela se desenvolvendo aqui na frente, mas na evangelização, falando com pessoas, convidando pessoas para a célula, essa pessoa é uma líder, é uma pessoa usada por Deus, ou seja, a gente sabe, é ramo que está frutificando para a glória do Pai, aleluia. Porque Jesus está dizendo que todo esse processo é a maneira de que a gente seja completo. Se não for dessa maneira, queridos, a gente não vai sentir essa completude. Sem Ele, nada podemos fazer. Eu ampliaria perguntando, o que da nossa vida você pode fazer sem Ele? O que? Não responda para mim, responda para você. Talvez Deus queira um nível muito mais profundo do que a gente criou um sofisma para as horas difíceis, o Deus das horas difíceis, o Deus de quando eu preciso, porque o resto eu já sei a hora de ir, eu já sei a hora de voltar, eu já sei o que eu devo fazer, quando eu não devo fazer. E eu não estou dizendo que Deus não te dá essas independências, mas Ele quer fluir de forma mais clara dentro de nós, e isso será produtivo o tempo todo. Para finalizar, queridos, eu disse que eu finalizaria com vocês em Mateus capítulo 13, e eu quero com vocês a explicação dessa parábola sobre frutificação, porque frutificação é o que somos, é a proposta de Deus, não tem para onde a gente correr, isso vai acontecer naturalmente em nós. Versículo 18 a seguir, ele explica a parábola do semeador. Ele diz o que significa isso, porque alguma coisa pode estar impedindo que a gente seja frutífero. Ele diz que o processo acontece da seguinte maneira: o semeador, quando alguém ouve a mensagem do reino, não entende, olha só, se eu ouvir e não entender, o que acontece? O maligno vem e arranca o que foi semeado aonde? No coração. Esse é o caso da semente que caiu aonde? À beira do caminho. Então, no primeiro processo, queridos, a gente não é frutífero porque a gente não compreende algumas coisas e não coloca em prática. Aí o maligno vem e rouba o nosso entendimento, rouba isso do nosso coração. Está no ouvir e colocar em prática. Em segundo lugar, ele diz, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra, recebe com alegria, aqui o processo está indo tudo muito bem, o processo está acontecendo, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, e geralmente vai jogar a culpa no outro, mas o problema é o quê? Em si mesmo,
ele não tem raiz, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandona. E o outro, quando a semente cai entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano, as riquezas, sufocam, tornando infrutífera. Nós temos aqui 3 tipos de terreno, aonde muitas vezes fazem com que a gente não seja frutífero. E o problema não está na semente, o problema não está no terreno, o problema não está na videira, o problema está em nós. E coisas que fazem isso é a compreensão da palavra, é nós estarmos edificados num terreno que não seja a palavra, sobre pedras, ou os espinhos, as riquezas, as coisas dessa vida nos tornam infrutíferos. O texto é claro quanto a isso. Não adianta jogar a culpa nas coisas. É culpa da igreja? Não é. É culpa do líder? Não é. É culpa da... não é. Ele chama a nossa responsabilidade o tempo todo. Ele diz que o problema é nosso. Se a gente não está sendo frutífero, a gente precisa ver aonde a semente está caindo, o que a gente está fazendo com essa semente, qual a qualidade que nós estamos dando a essa semente. Porque se a gente não dá atenção, se a gente simplesmente ouve a palavra e sai por aí, o diabo vem e rouba. E aí cabe a nós agora ser o quê? Terra boa. E essa terra boa, aí ele diz que será produtivo e vai dar 100 por 1. E é interessante, porque no próprio texto da videira ele diz o seguinte: aquele que dá fruto e o que não dá fruto, eles receberão um tipo de corte. Eu não sou especialista para dizer, mas o que eu já vi, o corte é quase parecido, ou pode ser diferenciado dependendo da maneira que se arranca, né? Mas em geral, parece que o corte é enviesado da pessoa quando eles estão podando, parece que é tipo um enviesado assim, e o outro é como se fosse um corte reto. No corte reto é para acabar com aquele galho, no enviesado é para você continuar produzindo, está sendo podado para continuar a produzir. Nos dois, o processo da dor provavelmente aconteça, ok, mas o propósito de um é bem diferente do outro. Um é para ser queimado, é para ser arrancado, é para realmente acabou. No outro, olha só que coisa maravilhosa, Deus dizendo que se você é frutífero, Ele está dizendo que você vai ser mais frutífero ainda, para isso Ele te gerou, e o que você está fazendo, Ele vai produzir mais na sua e na minha vida, aleluia. Não há local de comodidade, não há já está suficiente o que eu faço, não existe. Ah não, para mim, olha, já fui produtivo a vida toda, já está bom, não existe esse lugar. O lugar nosso é ser produtivo sempre, e Ele mesmo vai fazer a poda para que a gente continue sendo produtivo. Se nos dois processos tem dor, e uma das dores, ela não tem nada a ver com produtividade, no outro, essa dor vai te fazer maior e melhor. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Vai te fazer maior e vai te fazer melhor neste processo. O que nós queremos aqui nesta manhã, queridos, é entender que nós estamos ligados na videira, tal como esses galhos estão ligados a esse galho central. E é assim que a gente precisa viver, sabendo que sem Ele, nada podemos fazer. E tirar daqui, talvez nessa manhã, o desafio de fazer que nada seja nada. Nada seja nada mesmo, na proposta de Deus. Porque como Ele chama a gente, Ele está dizendo: eu quero vocês assim, ó, unidos comigo, da forma mais profunda, da forma mais intensa, da forma mais dependente, da forma mais ligada possível. Teria uma explicação melhor para entender a distância que Deus quer que a gente viva dEle? O grau de dependência, Jesus deixou claro. Se Ele fala de resultado, Ele está dizendo: fique tranquilo, porque esse resultado eu vou produzir em você. À medida que a gente vive essa unidade, queridos, vai ser natural. Gente vai chegar do teu lado pedindo oração. Gente vai chegar do seu lado falando: olha, eu quero saber como é que eu faço. Comecei uma casa de paz
agora, quinta, e estamos fazendo uma casa de paz onde, logo depois de pregar aquela mensagem, se trata de herança e não de bênção, eu fui fazer uma visita na casa de uma família, e foi extraordinário quando eu cheguei lá. Aí a esposa disse, foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida, ela disse, nós estamos nos sentindo como se a gente fosse órfãos. Eu nunca vi ninguém falar isso. Falou, nós estamos nos sentindo órfãos. Sabe o que é isso, queridos? Tem gente aí fora precisando de nós, clamando. Os campos estão brancos, e muito mais branco que a gente imagina. Às vezes o que falta para nós é só sermos o que somos. Você não tem que fazer isso porque você é obrigado. Você tem que fazer isso porque a sua essência faz parte de você. Naturalmente isso acontece. Você fala, a oportunidade vem, você lança a semente e Deus, o Espírito Santo, faz o resto. E depois você vai se sentir realizado. Mais realizado do que o teu chefe chegar para você e dizer, ó, tem um aumento para você hoje. Já pensou nisso? Vamos colocar de pé? Mais realizado que se você estiver recebendo uma proposta de emprego maior e melhor. Mais realizado do que a hora que você entrou naquele carro zero. Mais realizado que quando você assinou a escritura da sua casa. É coisa maravilhosa, queridos. É maravilhosa. Nós estamos agora, por exemplo, fizemos uma multiplicação numa casa onde, desde que essa família, ela começou a participar do culto almoço com Deus. E lá para cá a gente vem trabalhando essa família. Faz muito tempo, muitos problemas na família. Não tem sido fácil. E aí agora multiplicamos. Já multipliquei e falei, vou para a casa dela. Porque você olha e vê um líder em potencial. Ela é uma líder em potencial. E essa semana agora ela testificou. E ela não queria ser ela na casa dela. Ela não queria. Eu falei, nós vamos montar um grupo lá, um grupo de vida. Vai ser uma bênção na sua casa. E ela, mas eu não sei se eu estou pronta. Mas eu não sei, vai ser difícil. E não sei o que lá. E ela tem 3 filhos que têm problemas. 3 filhos que têm problemas. Uma das filhas se dizia ateu. Nós vamos assim mesmo. Queridos, a filha menor sempre teve sede de Deus. A filha menor está ajudando no processo. A filha que se dizia ateu, diz que agora já não é mais ateu. Quer encontrar o lugar dela agora no reino de Deus. A mãe, que tinha toda a dificuldade, disse agora, ela falou, eu pensava que o problema estava